Bom, nossa conversa aqui hoje, a convite da professora Denise, justamente é para falar de um dos aspectos da sustentabilidade que as universidades às vezes esquecem, que são os oceanos, né? Muitas vezes as universidades estão na costa ou não, mas não pesquisam aquilo que está na frente da janela, da sala, do laboratório. São, lógico, nós temos belos exemplos, a própria Federal de Santa Catarina é um exemplo, com as suas pesquisas ligadas ao oceano, mas eu fico preocupado mais com a nossa área de administração. Eu ando vendo que, às vezes, nós somos um pouco lentos para entender algumas coisas que precisam ser feitas, como, no caso, estudar os oceanos, né? Então, uma pergunta que eu deixo aqui inicialmente é: quem é você nesse oceano? Né? Então, quem somos nós nesse oceano? Quando nós vamos ao mar, uma praia, um litoral, né, a gente acaba olhando ali e tendo várias sensações, várias emoções. A nossa mente acaba nos povoando de várias coisas imaginativas ou reais. E a gente não imagina o quanto aquele objeto de estudo, que para mim é um objeto de estudo, o oceano, que é um só, não são oceanos, é um oceano só, interconectado, todo o planeta Terra, infelizmente Terra, que servia ser água, está interconectado por oceano, e que para mim é objeto de estudo. Então, o quanto aquilo ali envolve de atividades organizacionais, públicas, sociais, econômicas e também de pesquisa. Eu, lá na universidade, eu sou responsável pelas linhas de pesquisa ligadas ao negócios sustentáveis e em regiões costeiras, portuárias e marítimas, lá no programa interdisciplinar em ciências do mar, da própria Unifesp, como eu falei, do Instituto do Mar da Unifesp, e eu vejo que a gente acaba tendo que entender o que o resto do mundo fala sobre isso, né? Então, eu fiz só uma pesquisa semana passada, bem breve, no Google Trends, não tem apelo científico, é apenas o senso comum, apenas a sociedade fazendo busca, e a gente percebe que o mundo inteiro está preocupado com a questão da economia azul, ou que a gente chama de Blue Economy, ou seja, todo o aspecto econômico, social, ambiental, sustentável ligado aos oceanos, ou ao oceano. Então, o Brasil ali também tem a sua participação de pesquisa, de interesse, mas aquém do resto do planeta. Isso porque nós temos um potencial gigantesco usando o oceano em termos econômicos. Por exemplo, 95% da extração do petróleo nacional, do petróleo, ou seja, combustível fóssil, nem estou me referindo aos combustíveis verdes ou renováveis, que seja, como eólico, marés, profundidade, ondas, solar e outros tipos de energia, mas 95% da extração de petróleo nacional vem dos oceanos, 95% do comércio exterior brasileiro percorre a nossa costa. Um dos pontos aqui é o nosso Porto de Santos, que é um objeto, um subobjeto de pesquisa, e são 20 milhões de empregos diretamente ou indiretamente ligados à atividade pesquisa ou atividade marítima, incluindo transporte, pesca, energia, turismo, gastronomia e tudo mais. 13% do nosso produto interno bruto, dados da Marinha, todos são dados aqui embaixo, coloquei a origem, esses dados da Marinha são 13% do nosso PIB vem dos oceanos. E aí a gente vem uma outra nomenclatura que está sendo bem falado, né? Amazônia Azul, ou Blue Amazon. A gente vê a Amazônia Verde em chamas, infelizmente, um processo de degradação contínua, né? Só para quem já esteve na Amazônia, como é o meu caso, sabe o quanto é triste ver uma situação dessas. Aliás, já estive lá algumas vezes em várias regiões da Amazônia, e a gente percebe que o mundo também fica atento à nossa Amazônia Azul, à nossa costa, que eu já vou explicar o que se trata dessa Amazônia Azul. A Amazônia Azul expandiu o nosso mapa brasileiro em 5,7 milhões de quilômetros quadrados com área marítima. E ali lá em cima, Fernando de Noronha, Tol das Rocas, mais para baixo, Trindade, ali entra um pouco de Abrolhos, e mais lá para o sul, os campos também de exploração. Só para vocês entenderem, tecnicamente, como a gente olha esse nosso objeto de estudo, não precisa se preocupar com esses jargões, os limites marítimos, desde a plataforma, né, que é a costa,
onde tem as águas interiores, como as baías, de repente a ilha, aí, por exemplo, em Florianópolis, a minha Baía de Santos aqui, Baía de Guanabara, essas áreas interiores. E aí nós temos as áreas contíguas à plataforma, que são, por exemplo, a zona de econômica exclusiva, que é a plataforma continental, mínima e estendida, e a área que é patrimônio da humanidade, onde ela é internacional. E ali tem vários campos de utilização para pesquisa, para pesca, para turismo de cruzeiros, por exemplo, para o petróleo, ou energia eólica, por exemplo, em alto mar, ou energia de ondas, marés ou profundidade, até para mineração. Aí, com isso, quem lembra da escola, do mapinha da escola, lembra que agora ele precisa saber que agora o mapa foi ampliado com a Amazônia Azul sendo também inserido nas cartas geográficas brasileiras, IBGE e outros organismos. Bom, aí eu entro num dos subtemas da minha pesquisa, que é empreendedorismo azul. Novamente, eu volto lá para o Google Trends, não estou fazendo pesquisa científica aqui, não estou fazendo bibliometria, nada, é uma coisa simples, só para vocês entenderem a importância que certos países estão dando a importância para esse tema. E o Brasil também, esse tema tem uns 15 anos aí que começou a ganhar mais importância, e o Brasil também tem picos de interesse com relação a isso. E é justamente nessa minha atividade de pesquisa, que eu participo de grupos de estudos envolvendo várias universidades de forma indisciplinar, que a gente acaba tentando entender o que é o empreendedorismo azul. Que ele é uma forma de auxiliar a sustentabilidade oceânica. Ou seja, o empreendedorismo azul é uma abordagem que busca conciliar a utilização econômica dos oceanos para a proteção do meio ambiente, sem deixar de gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais fundamentalmente. Tá? Então, isso está dentro do que a gente chama de economia azul. Logicamente, a gente pode relacionar isso a empreendedorismo sustentável, empreendedorismo circular, empreendedorismo verde e inovação a partir da biotecnologia azul. Eu tenho orientandos meus na graduação, numa disciplina de empreendedorismo, inclusive, que já terminaram e montaram as suas empresinhas. Um, inclusive, criou, a partir da alga, uma parafina biodegradável para aplicar nas pranchas de surf. Outros usam o coral-sol, que é um coral invasor, que vem nas águas de lastro dos navios, que chegam aqui ao porto. Começou a criar joias especiais a partir de um grupo de meninas empreendedoras, a partir do coral-sol, criar joias diferentes e estão tendo sucesso. Bom, não é para ler esse material, vou depois pôr o link tanto no YouTube quanto aqui no nosso chat, e também esse QR Code que fica aqui atrás de mim, na minha carinha aqui, também tem lá o link direto para esses materiais. A gente precisa comunicar sobre isso, é importante comunicar, mas eu deixo algumas coisinhas, lições de casa para a gente pensar sobre empreendedorismo azul. Por exemplo, impacto na mudança climática dos oceanos, como que ele pode auxiliar nisso aí, criação e desenvolvimento de tecnologias aquáticas energéticas, pesca, maricultura sustentável, comunidades tradicionais ou comunidades originárias costeiras, e também a criação de políticas públicas junto aos governos municipais, regionais, estaduais, federais e internacionais. E aí a gente lembra que existe um dos nossos indicadores nas ODS, que é o indicador 14, que é justamente sobre a conservação e uso dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. A década do oceano que nós vivemos hoje, de 21 a 30, é fundamental para esse momento que a gente vive. E aí eu fico começando a dar uma puxada de orelha na área de administração. Só para vocês entenderem, dentro das submetas da ODS 14, nós temos 10 submetas. Segundo o órgão oficial que rege as ODS Brasil, os indicadores 3 foram atendidos, 2 em análise e o restante não está sendo realizado. Já sobre um relatório Luz da Sociedade Civil para a Agenda 2030, nós temos 5, ou seja, metade das metas dentro da sua ODS em retrocesso e 5 insuficientes. E são dados de 2023. Tá?
E aí eu coloco também outras relações com outras ODS que o empreendedorismo azul ou economia azul podem ter. Erradicação da pobreza, fome zero, trabalho decente, por aí vai. Tá? E mais ainda, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, como gerar oportunidades econômicas para mulheres e meninas no setor marítimo, ações contra as mudanças climáticas que infelizmente todos nós e todas nós estamos acompanhando, e também para a melhoria na vida terrestre. Bom, como é a pesquisa da DM nesse sentido, né, nesse oceano? Eu só achei três, numa busca na área de artigos, né, ou trabalhos apresentados nos Enampads, ou nos EPQs, ou por aí vai, no site da Ampad, três que teriam uma relação direta. O resto tem relação até com o Porto. O Porto tem bastante coisa. Tá? Mas às vezes é muito mais operação logística dentro do terminal ou na região e tudo mais. Mas eu não fiz uma revisão sistemática de literatura profunda, não fiz bibliometria, não fiz nada aprofundado. Foi só para essa apresentação, só para vocês verem que três trabalhos falam sobre oceano. E um fala sobre moda, praia, um fala sobre arte numa praia e o outro fala sobre uma startup ligada ao oceano. Somente 3 estudos apresentados em todos os eventos na Ampad. Se acharem mais, por favor, me enviem, que eu preciso até atualizar esse estudo. Então, por que a pesquisa em administração, de repente, ignora, não se sabe? Ou, de repente, não é que ignora, ou está usando outros termos, outras palavras-chave, não sei, os oceanos. Foco predominante em organizações e negócios terrestres e urbanos, uma falta de percepção de que os oceanos realmente são vistos como uma questão ambiental e não gerencial, e também poucos incentivos acadêmicos por parte de muitas universidades para explorar isso aí, além da desconexão entre o que o setor empresarial pensa e realmente os desafios que o oceano impõe a nós. Então, eu proponho aqui algumas sugestões de pesquisas para os oceanos. Se concentrar mais nas necessidades reais da comunidade costeira, preservando isso, pesca, energia, turismo. Estudar mais a questão do consumo excessivo, desperdício, poluição, uso de plástico, efeitos nocivos provocados pela ocupação humana, priorizar as preocupações genuínas realmente da comunidade naquilo que importa para regenerar o meio ambiente e o torná-lo sustentável ao longo do tempo. Então, sustentabilidade, responsabilidade corporativa, governança global são 3 palavras-chave, 3 descritores fundamentais para a gente usar nessas pesquisas. E aqui eu ponho até um link foi lançado ontem, a construção do Plano Nacional de Trabalho nos programas de pós-graduação em Ciências do Mar, onde as ciências sociais aplicadas foi convidada, a administração está dentro, eu represento a administração dentro desse plano nacional, é um plano oficial, com vários órgãos de governo, nós vamos para Natal agora em novembro para fazer uma reunião, então deixo aqui também na apresentação, tem um link para vocês poderem preencher com as vossas impressões lá. E aí, já me destinando ao final, eu coloco aqui um aplicativo que os nossos pesquisadores usamos, que é o CISCAT, que ele simplesmente trabalha com vários indicadores. Eu vou tentar aqui, dentro do tempo que eu tenho, voltar a ele só para mostrar. Eu vou só terminar a apresentação, eu vou voltar para ele de um minutinho, só para vocês entenderem aquilo que eu estou falando em termos de pesquisa aplicada. Bom, esses aqui são os meus objetos de pesquisa, eu viajei já para 69 países fazendo levantamento de dados, justamente sobre interconexões sustentáveis interdisciplinares entre a costa e o oceano, organizações de costa e organizações que trabalham no oceano, ligadas a turismo, sociedade de renda, segurança, gastronomia, hospedagem, lazer, cultura, educação ambiental, mobilidade, tecnologia. Isso aqui é a Laysan Island, uma ilha no meio do Pacífico, onde eu tive para entender como é que eles trabalham uma das relações entre a costa e o oceano de forma usando comunidades tradicionais, originais aborígenes ali perto da costa da Austrália. Bom, aqui eu deixo o meu contato para quem quiser conversar mais sobre o assunto, e eu vou voltar rapidinho, se o meu tempo permitir, ao CISCADS. Estão vendo aqui o mapa do Brasil? Alô, podiam confirmar? Estão ok. Perceba o mapa seco, se eu clicar aqui, ó, infraestrutura em terra, eu consigo entender toda a infraestrutura de aeroportos, portos, linhas aéreas, linhas marítimas que nós temos. Eu posso até diminuir aqui, ó,
retirar, por exemplo, rodovias. Eu sei todas as minhas rotas aéreas, as rotas de voo, os aeroportos. Vou voltar ali para colocar rodovias. Aí eu consigo aqui, pelo setor energético, eu consigo mapear todos os parques eólicos brasileiros, se concentrando no Nordeste e no Sul, por exemplo, subestações de energia elétrica que nós temos no Brasil. Nós temos aqui as fronteiras administrativas, inclusive mostrando a Amazônia Azul aqui aparecendo. Todos os setores econômicos que podem estar envolvidos com a atividade do mar, ó, aquacultura, até, ó, por exemplo, se eu quiser aqui, na área de só separar turismo, onde são as atividades de turismo na costa brasileira. Eu quero especificar, eu quero para o mergulho autônomo, que é o mergulho com cilindro, por exemplo, que é uma atividade que eu falo, ó, só uns pontos de mergulho no Brasil. Recife, bares e quiosques, ó, eu consigo localizar onde está a maior frequência de bares e quiosques no Nordeste brasileiro, na orla, na praia. Óleo e gás, a infraestrutura toda de apoio ao óleo e gás. Ou seja, gente, eu não quero continuar, eu vou até dar um stop aqui na minha compartilhamento, mas só para vocês entenderem a importância que tem a economia azul para o país, para o mundo, para o oceano e também para a área de administração, tanto aplicada quanto pesquisa. Era isso, gente. Obrigado, agradeço a oportunidade, professora Denise.